Evangelho de Lucas, capítulo 5, e nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 11. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Eu não sei se vai passar aqui no telão, mas se passar, você pode estar acompanhando pelo telão. Se não passar por algum motivo, você pode estar acompanhando aí com algum vizinho do seu lado que tenha a Bíblia também em mãos. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, significa de quase afundar. Verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Eu gostaria de repetir esse versículo 11, gostaria que você repetisse assim que eu lesse. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Amém? Feche seus olhos na sua Bíblia. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, por estarmos aqui para cultuarmos ao Senhor, Pai e Deus das nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez até aqui, pelas orações, pelo louvor, pela palavra de dízimos e ofertas, e pedimos que o Senhor continue conosco, Pai. Que o nosso coração esteja sensível à tua palavra, que possamos receber com mansidão no nosso coração, que por graça e misericórdia, Pai, o Senhor me use nessa hora como canal de bênção, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim eu oro e oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Bom, queridos, essa passagem é bem conhecida, se não de todos, por uma grande maioria dos que estão aqui presentes, até mesmo daqueles que vão acompanhar a transmissão em um outro momento. Mas o cenário aqui, é que Pedro, João e Tiago, eles tinham uma espécie de cooperativa de pesca. Porque a própria palavra vai dizer no versículo 10 que eles eram sócios nesse negócio de pesca. E certo dia, após uma noite frustrante, sem ter apanhado nada, sem ter pescado nada, alguns dizem que Pedro estava passando por algumas dificuldades financeiras, alguma deficiência na sua vida econômica. A Bíblia não nos traz esse detalhe, mas eles estão ali traçando algumas estratégias para ter um bom resultado. Pescar à noite foi uma estratégia deles, pescar na madrugada foi uma estratégia deles, mas conforme o texto nos diz, não teve sucesso. Eles não tiveram o fruto daquele trabalho que eles tanto empenharam o seu tempo, abrindo mão de uma noite de sono, de uma madrugada de sono para pescar. Mas
essa é a noite, essa é a madrugada, então na manhã eles estão ali lavando as suas redes e após uma noite, uma madrugada frustrante, eles se deparam na manhã seguinte com Jesus Cristo fazendo um pedido para Pedro. A Bíblia diz que Jesus estava vindo, viu 2 barcos e ele pede o barco de Pedro emprestado. Tinha ali uma multidão para ouvir o Senhor Jesus Cristo e Jesus então faz uso do barco de Pedro, Pedro já cansado, talvez ali, lavando as redes, indo descansar para depois voltar a pescar, mas ele abre mão ali do seu cansaço, ele empresta o barco para o Senhor Jesus Cristo e Jesus então usa o barco de Pedro como púlpito. Jesus então começa a ensinar as pessoas que estavam ali presente e Pedro, que também estava presente, esperando Jesus fazer uso do barco para ir para sua casa, ele também ouve o Senhor Jesus. E nós sabemos que após Jesus fazer ali o seu ensino, pregar a sua palavra, ele dá uma ordem a Pedro, e Pedro então, ao obedecer a palavra de Jesus Cristo, Pedro tem uma colheita sobrenatural, extraordinária, a ponto de os outros discípulos também verem isso, a ponto de Pedro pedir ajuda a esses discípulos, porque ele não conseguia pegar a rede carregada de peixe sozinho, e a pesca foi tão grande que a Bíblia diz que o barco quase foi a pique, ou seja, quase afundou. Então, a partir desse momento que Jesus passa pela vida deles, que eles têm essa experiência ali, foi os primeiros contatos de Jesus com Pedro e esses discípulos, a partir dali, tudo começa a mudar na vida deles. Ou seja, tudo o que eles tinham, tudo o que eles eram, tudo o que eles fizeram, tudo o que eles até conquistaram, já não faz mais tanto sentido assim, porque agora eles se depararam com Jesus Cristo. Jesus deu uma direção nova. Jesus deu uma esperança nova. Jesus deu um novo destino para aqueles discípulos. E aí nós entendemos o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas se passaram, porque tudo se fez. Então, ali Pedro, juntamente aos seus discípulos, começam a viver o novo de Cristo. Por isso que o que eles faziam, o que eles eram, as suas conquistas, já não tinha mais tanto sentido após eles se depararem com o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos da colheita, nós sabemos do milagre, nós sabemos o que aconteceu, e esse texto ele traz inúmeras lições para nós. Tenho certeza que não foi a primeira vez que eu faço uso desse texto, mas é claro que com outra aplicação, e mais à frente pode chegar uma outra pessoa a fazer uso do mesmo texto, porque esse texto ele traz inúmeros ensinamentos para cada um de nós, e hoje nós vamos acompanhar mais um desses ensinamentos em nome de Jesus, amém? Então, o primeiro ensinamento que esse texto nos traz é sobre a palavra que vai dizer que os discípulos estavam lavando as redes. Ou seja, Jesus estava às margens do mar da Galileia, E o texto vai dizer que Jesus estava no lago de Genezaré, porque o lago de Genezaré também é conhecido como o mar da Galileia. Então, tantos eu falando Genezaré quanto Galileia, eu estou me tratando da mesma coisa, porque ele também era conhecido dessa forma. E Jesus então vê esses pescadores, Pedro, os demais, lavando ali as suas redes, e eu gostaria de chamar a sua atenção para essa atitude deles de lavar as redes, porque nós sabemos no decorrer do texto que essa noite para eles foram frustrantes, essa madrugada para eles foram frustrantes, pelo fato deles não terem conseguido pescar nenhum peixe. Sendo assim, não pescaram nada, por que que eles estavam então lavando as suas redes? Sendo que as redes faria mais sentido, estariam sujas, se tivesse uma pesca,
se tivesse peixe dentro dela, porque como que a rede ela se suja também? Com a quantidade de peixes, né, que são pegos ali em uma tacada só, um vai indo ali por cima do outro, espremendo o outro, apertando o outro, a ponto de alguns peixes se desfalecerem. Então fica pedaços de peixes nas redes, e esse é um dos motivos pela qual também os pescadores precisam lavar. Mas não é o caso, porque eles não tinham pescado nada. Mas esse lavar as redes é um processo que, na verdade, todo pescador precisa fazer, tendo peixe ou não, tendo fruto ou não, tendo resultado ou não. Por quê? Porque não é só os peixes se despedaçando que podem sujar. Ao lançar as redes no mar, eles podem não pescar um peixe, mas pode pescar talvez uma madeira velha, pode pescar talvez uma bota, pode pescar talvez alguns resíduos, e isso vai acumular sujeira naquelas redes, fazendo com que os linhos, as linhas daquelas redes podem ser prejudicadas, enfraquecidas, não servindo assim para uma próxima pesca. Então, esse lavar as redes para os discípulos é como se ele estivesse dizendo: nós não pescamos nada à noite, não pescamos nada na madrugada, mas nós não podemos desistir. Nós temos que continuar. Por isso, nós vamos lavar as redes. Hoje à noite foi uma noite péssima, foi uma noite de fracasso, foi uma noite horrível, mas nós não podemos desistir. Vamos lavar as redes porque mais tarde tem mais trabalho, mais tarde tem mais pesca, e nós precisamos estar preparados. Então, isso, irmãos, nos mostra que por vezes nós passaremos por situações onde nós não teremos o fruto colhido. Nós não teremos talvez ali o fruto esperado. Porque eu acredito que se eles, sendo pescadores, vão até o mar à noite, de madrugada, eles tinham expectativas, e grandes expectativas, ainda mais se o fato for verdadeiro de Pedro estar passando por algumas dificuldades financeiras. Então tinha expectativa de estar pescando alguma coisa. Só que nas nossas vidas não é tão diferente assim. Nós temos expectativas que por vezes elas podem não ser supridas. O fruto pode não vir na nossa hora. O fruto pode não vir no nosso tempo. O fruto pode não vir com os nossos esforços. Então, por vezes, até o fazer demais, mas da maneira errada, não produz ali o fruto esperado. E, irmãos, mesmo que o fruto não venha, mesmo que o resultado não venha, mesmo que a expectativa não seja suprida naquele momento, naquela hora, naquele tempo que nós determinamos ser o tempo perfeito, nós precisamos aprender com pescadores. Por quê? Porque não é porque uma noite foi ruim que o restante do ano vai ser ruim. Não é porque um dia foi um dia ruim, de fracasso, frustrante, que o restante do ano também vai ser um ano frustrante e de fracasso. Nós precisamos entender que um dia pode ser ruim, mas não é motivo suficiente para nos paralisar, para nos parar, para nos travar, para nos bloquear. Porque, irmãos, nós precisamos continuar. Efésios capítulo 6, quando vai tratar da nossa luta, que não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, Paulo vai trazer uma informação muito útil nesse capítulo de Efésios 6. E vai dizer no versículo 13 que nós precisamos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. O que esse texto está nos dizendo? Que todo ser humano, seja cristão, seja ímpio, conhecendo Jesus, não conhecendo Jesus, em um determinado momento da sua vida, ele vai passar por um dia mau. Só que esse texto também traz uma informação muito preciosa, porque quando nós tomamos a armadura de Deus, o texto diz que esse é o preparo. Para quê? Para nós resistirmos ao dia mau. Queridos, eu não sei você, mas já teve dia que eu acordei e falei: hoje eu não deveria nem ter saído da cama. Hoje eu gostaria de acordar, fechar os olhos e acordar só no outro dia. Porque as coisas não saíram do jeito que eu gostaria. Porque os frutos não veio no meu tempo. E às vezes uma dificuldade, um dia ruim, uma noite frustrante, pode ser um motivo para uma pessoa desistir de toda uma jornada.
Pode ser o motivo de uma pessoa não prosseguir para o propósito que ela sabe que ela tem, para a promessa que Deus ainda vai derramar sobre a vida dela, e de que maneira nós vamos conseguir resistir o dia mau? Estando em Deus, confiando em Deus, tomando a armadura de Deus. Talvez você está aqui hoje e falou, graças a Deus, eu passei pelo dia mau, estou firme e forte, aleluia. Só que vai vir outro. E depois de você vencer esse, vai vir outro. Porque Jesus nunca mentiu para nós e Ele disse que no mundo nós teríamos... Ele não disse aflição, Ele disse... Significa o quê? Várias, muitas, não é uma, é várias aflições. Então, nós precisamos entender que mesmo que um dia seja ruim, mesmo que uma noite seja frustrante, mesmo que o resultado não venha, mesmo que o fruto não venha no nosso tempo, na nossa hora, quando queremos, nós precisamos também lavar as nossas redes, e isso significa, eu não vou desistir. Hoje foi ruim, mas amanhã pode ser melhor. Essa noite foi a mais frustrante da minha vida, mas a noite seguinte pode ser a melhor noite da minha vida. Porque lavar as redes significa, eu não vou parar, isso não vai me paralisar, isso não vai me fazer desistir. Lavar as redes é superar o dia mau e estar pronto para o próximo dia e ter uma ótima e linda colheita. Por favor, diga amém. Então, lavar as redes para esses pescadores era isso. Hoje foi ruim, mas amanhã pode ser melhor. Teve algum pessimista que pensou, amanhã vai ser pior. Eu não sei quem, Deus não me revelou, mas Ele revelou que alguém pensou assim, irmãos. Misericórdia mesmo. Então você precisa trabalhar com essa hipótese. Hoje pode ter sido ruim, mas amanhã vai ser melhor. Porque se por um lado no mundo nós teremos aflições, por um outro lado Jesus diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não andamos com o dono das aflições, nós andamos com o vencedor do mundo. Nós não andamos com aquele que veio para matar, roubar e destruir. Nós andamos por aquele que veio para nos trazer vida e vida em abundância, irmãos. Creia nisso em nome de Jesus. Então esse lavar as redes significa isso para aqueles discípulos. Foi ruim, mas amanhã pode ser melhor. Agora a segunda informação que nos chama a atenção nesse texto é no versículo 4, quando Jesus faz uso do barco. Jesus prega a mensagem, mas quando acabou de falar no versículo 4, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, Pedro estava triste, sim ou não? Se coloca no lugar de Pedro, se você tem dúvidas. Ele estava à noite no bar. Oh, misericórdia, Pedro desviou, foi? No bar não, ele estava no mar. Então, ele estava a noite toda no mar, ele estava a madrugada toda no mar, esperando colher nem que seja um peixinho, e ele não pesca nada. Então, ele estava triste, sim ou não? Estava desanimado, sim ou não? Desesperançoso? Mais do que tudo isso, ou juntando com tudo isso, Pedro estava cansado? Claro que estava, né? Imagina você trabalhar a noite toda, a madrugada toda e não ter resultado, não ter o salário, não ter a expectativa suprida. Então o que isso nos ensina, irmãos? Em segundo lugar, que mesmo cansados nós precisamos ser obedientes. Porque tem gente que tem uma visão de obediência muito distorcida. Tem gente que acha que obedecer é só quando eu estou afim. Se eu estou afim, eu obedeço. Se eu estou feliz com a vida, eu obedeço. Se eu tenho uma vida próspera, eu obedeço. Se eu estou na melhor fase da minha vida, eu obedeço. Mas você sabia que obedecer é totalmente ao contrário de tudo isso? Porque obedecer muitas vezes é quando a gente não quer. Obedecer muitas vezes é quando estamos desanimados. Obedecer muitas vezes é quando estamos desesperançosos. Obedecer muitas vezes, irmãos, é quando a gente está passando por algum tipo de dificuldade financeira. Obedecer muitas vezes não é quando você está totalmente animado, mas é muitas vezes quando você está cansado. Agora, irmãos, se é uma coisa que pode mudar o nosso destino,
Isso é uma coisa que pode mudar ali os resultados na nossa direção, é a nossa obediência a Cristo ou a Deus. Em Deuteronômio capítulo 28, é um texto que muitos aqui também conhecem, é o capítulo das bênçãos de Deus pela obediência, mas também das maldições pela desobediência. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de obediência. Em Deuteronômio 28, 1 vai dizer, o Senhor dizendo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aqui eu não vou ler porque a lista é grande, mas depois na sua casa vale a pena você ler. Então, irmãos, a obediência, ela pode mudar o nosso resultado. A obediência, ela pode trazer uma colheita de vitória. A obediência, ela pode mudar o nosso destino. E é muito importante isso, não só para Deus, mas principalmente para nós. Porque obedecendo ou não obedecendo, Deus vai continuar poderoso, sim ou não? Vai continuar sendo Deus? Vai continuar sendo Salvador? Agora, eu obedecendo ou não, eu tomo ou prejuízo ou eu sou beneficiado. Então, Deus nos ama tanto que Ele nos dá uma instrução que vai abençoar a sua vida, que vai beneficiar você. E não só você, mas até mesmo a sua geração, porque a palavra de Deus diz que as misericórdias dEle na nossa vida, na vida de um homem justo, de uma mulher justa, ela pode transpassar até 1000 gerações. Então, a sua obediência conta muito, não só para a sua vida, não só para o seu destino, não só para as suas conquistas, mas principalmente para a sua geração, irmãos. Nós sabemos como foi a história de Davi e sabemos como ele obedeceu ao Senhor. E ele teve filhos, dentre esses filhos é Salomão. Salomão, ele teve ali um momento da sua vida um pouco obscuro, ele se corrompeu, ele foi idólatra, teve mais de uma mulher e por conta disso ele acabou se corrompendo à idolatria. Só que no final da história dele ele se arrepende, ele retorna ali ao caminho da salvação, só que Deus fala para ele, eu não tiro todas as tribos de você, eu não tiro todo o reino de você, eu não acabo com você por conta de uma coisa, por conta da aliança que eu tenho com o seu pai Davi. Então a nossa obediência, irmãos, ela também faz com que Deus execute a misericórdia dele, não só na nossa vida, mas na sua família, nos seus filhos e na sua geração, amém? Agora, obediência, irmãos, é o maior, eu vou me arriscar a dizer que obediência é o maior ato de fé que eu e você possa ter. Olha só, Abraão ele foi conhecido como pai do quê? Pai da fé. Eu vou fazer umas perguntas e quero que você me responda. Abraão foi conhecido como pai da fé, amém? Beleza. Quantas pessoas Abraão curou? Quantos milagres Abraão fez? Quantos mortos Abraão ressuscitou? Então, peraí, pastor, alguma coisa está errada, porque a Bíblia diz que esse homem, é o pai da... Mas não curou ninguém, não fez milagre, não ressuscitou ninguém. Como que ele é conhecido, então, como o pai da fé? Pela sua obediência. Hebreus capítulo 11 é o capítulo da Bíblia que fala sobre fé. E fala sobre os heróis da fé, e fala também sobre Abraão. E no versículo 8 vai dizer assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então a obediência, irmãos, é um dos maiores atos de fé que eu e você podemos ou possamos ter. A nossa fé, ela é vista pela nossa obediência. E às vezes nós temos uma visão, desestruturada do que é fé. Então, irmãos, Deus usou diversos homens e mulheres na Bíblia. Deus usou Noé para proporcionar salvação à sua casa, à sua família, em meio a uma geração corrupta, uma geração imoral. O Senhor usou Abraão para desencadear a bênção geracional, a aliança de Deus. Nós conhecemos, sabemos que Deus é o Deus de Abraão,
e Jacó, ou seja, é um Deus de aliança, é um Deus de geração que começa onde? Em Abraão. Então Deus usa Abraão nesse propósito. Deus usa Moisés como libertador para libertar o seu povo das mãos de Faraó e ingressar até a terra prometida. Deus usa Josué como líder que iria colocar todo o povo na nova Canaã. Deus, ele usa muitos outros, usa José para não só ser governador do Egito, mas para trazer provisão a todo o seu povo. Deus usou muitos homens e muitas mulheres em propósitos diferentes, mas o que todos esses homens e mulheres tinham em comum? Olha aí, teve um que sussurrou. A obediência. Tá certo. A fé, que é o quê? A obediência. Então Deus pode usar muitas pessoas em muitos propósitos, porque Deus é assim. Mas o que vai contar mais para Deus é se as pessoas que Ele comissionou um propósito vão ser obedientes. Então, de todos esses homens, a obediência era algo que todos eles tinham em comum. É algo que Deus não abre mão. É algo que faz toda a diferença na minha vida, na sua vida e na nossa geração. Agora, quem é o nosso maior modelo, irmãos? Fora aí, os apóstolos, acima dos patriarcas, quem é o nosso maior modelo? Jesus. E Filipenses, Paulo vai trazer uma informação no capítulo 2, versículo 8, que Jesus, ele tornou-se obediente até a morte. E morte, quando nós lembramos da oração que Jesus fez no Getsemane, Senhor, se for possível, retira de mim este cálice, mas conforme seja feita a tua, Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, qual foi o momento que Pedro teve a maior colheita? Quando ele obedeceu, mesmo cansado. Quando ele obedeceu, mesmo desanimado. Quando ele obedeceu, mesmo não tendo visto o resultado. Eu tenho uma mensagem que eu já preguei para vocês, que é obedecendo, mesmo não vendo resultados. Por quê? Porque em Ezequiel, no capítulo 2 e capítulo 3, Deus manda o profeta falar ao povo de Israel. Só que olha o que Deus fala para Ezequiel. Eu quero que você vá lá. Olha aqui, Ezequiel. Coma este livro, encha a sua barriga com este livro, e eu quero que você vá ao povo de Israel, pregue para esse povo de Israel, e vou te dizer outra coisa, Ezequiel, esse povo de Israel não vai te dar ouvido. Irmão, que negócio é esse? Para que eu vou pregar se o povo não vai me ouvir? É igual quando Deus falou com Moisés. Moisés, é o seguinte, vou usar você como libertador. Você vai lá falar para Faraó que é para libertar o meu povo, para me servir um culto, para me fazer uma festa, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Parece que não faz sentido. Na verdade, não faz mesmo sentido. Um exemplo prático para você entender. É como se Deus falasse para mim assim, Bruno, pede um dinheiro emprestado para o Paulo. Mas já falei para o Paulo não te emprestar. Que negócio é esse, Deus? Como é que você fala para mim pedir algo para ele, sendo que o senhor já sabe que ele vai me dizer um não? Foi a mesma coisa que Deus fez. Quando Deus faz essas coisas, o que Deus está querendo, irmãos? Provar? Ou qual é o propósito de Deus com tudo isso? A nossa obediência. Porque ele já está falando, nesse momento não vai ter resultado. Nesse momento não vai ter fruto. Mas eu quero que você me obedeça. Quero que você fale, quero que você liberte, quero que você faça o que precisa ser feito. Então, Pedro, nessa passagem, ele obedeceu, mesmo depois de uma noite frustrante, de uma noite desagradável, mas ele deixa bem claro, sobre tua palavra. O que ele quis dizer aqui, irmãos, é mestre, pesquei a noite toda, eu estou muito cansado, estou com sono, estou irritado, estou com fome. Ainda tive que escutar o senhor aí umas horas, eu já estava doido para ir embora, o senhor pediu meu barco emprestado, eu estou daquele jeito, Senhor.
Jesus, eu poderia até ir além, porque Jesus, o pescador da história aqui sou eu, o Senhor mexe com carpintaria, o Senhor nunca foi pescador, então eu sei que o mar não está. Mas Jesus, é o seguinte, se eu estou cansado, se eu estou desanimado, eu não vou nem dizer que eu estou com fé. Sob a tua palavra, eu lançarei as redes. E qual foi o resultado? É Pedro desesperado falando, me ajuda aqui que tem muito peixe, eu não consigo carregar sozinho, me ajuda aqui porque o barco vai afundar. Irmãos, nessa hora ele esquece do desânimo, esquece da desesperança, esquece do cansaço, esquece do fracasso, esquece da noite, porque uma noite de desonra não significa que a noite posterior também será de desonra. Se você teve uma noite de desonra, irmãos, Deus pode transformar tudo e a noite seguinte ser uma noite de honra. Se você teve uma noite que não colheu nada, que não deu nada certo, isso não significa que na noite seguinte vai ser da mesma maneira. Deus pode mudar o seu destino, Deus pode mudar a sua colheita, Deus pode mudar os seus frutos. Não é semana que vem, não é mês que vem, pode ser amanhã à noite, pode ser, irmãos, porque no lugar, como diz o louvor, no lugar que foi a sua desonra, muitas vezes é o mesmo lugar que Deus vai te levar com um objetivo. Ele vai te honrar nesse mesmo lugar, onde as pessoas viram o seu fracasso, agora elas vão ver o seu sucesso, mas não é com forma de vingança. Elas vão ver o seu sucesso e elas também vão querer esse Deus maravilhoso que nós carregamos dentro de nós. Então, mesmo cansado, Pedro obedeceu. Pergunta para quem está do seu lado, está cansado, irmão? Não só de hoje, né? Mas talvez de alguma situação, talvez de algum processo, talvez de algumas coisas que estão acontecendo no seu trabalho, talvez de alguma situação no seu casamento, talvez em algum relacionamento com os seus filhos. Está cansado, irmão? Obedeça, 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 porque você vai desfrutar das promessas de Deus. Agora, em terceiro lugar, irmãos, e último, o que nós vemos nesse texto é que o poder de Jesus se manifestou, sim ou não? Mas o poder de Jesus se manifestou quando Pedro abriu mão das suas forças. Na verdade, ele não tinha. Sendo assim, Pedro estava cansado, Pedro estava fraco porque estava desanimado, estava com fome, estava com sono. Sendo assim, irmãos, em terceiro lugar, o que nós aprendemos é que o poder do Senhor se manifesta não é na sua força, é na sua fraqueza. Irmãos, muitas vezes achamos que o poder do Senhor só é manifestado no meu melhor momento, no meu dia de ânimo, no meu dia de glória, na nossa melhor fase. Mas muitas vezes, irmãos, o poder de Deus se manifesta em um cenário totalmente ao contrário, porque foi isso que nós vimos no texto. O poder de Jesus não se manifestou no vigor de Pedro. Ele passou a noite toda pescando, a madrugada toda pescando. Quando esse homem então estava cansado, desanimado e posso dizer, fraco, foi nesse momento que o poder de Jesus se manifestou na vida dele. Quando Pedro e os demais discípulos confiaram nas suas estratégias, confiaram nas suas forças, confiaram na experiência que eles tinham em meio ao mar, eles não pescaram nada, eles não tiveram nenhuma colheita. Mas quando eles colocaram a confiança em Jesus, porque quando Pedro diz sobre a tua palavra eu lançarei as redes, ele está falando, olha, eu vou confiar no que você está me dizendo, cara. Você está me falando que eu vou lançar as redes? Então eu vou confiar no que você está me dizendo. Então Pedro abre mão da sua força, abre mão da sua estratégia, abre mão da sua experiência para depositar o nada que ele tinha na confiança em Deus, na confiança em Jesus.
Irmãos, quando nós colocamos a nossa confiança em Cristo, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, através da obediência à sua palavra, nós podemos ter a maior colheita de todas as nossas vidas, irmãos. Quando nós, por exemplo, olhamos para Juízes capítulo 6, tem um homem que está malhando o trigo no lagar. Ele está fazendo algo errado no lugar errado, porque lagar não é lugar para malhar trigo. Então um anjo aparece a esse homem e diz: homem valente, Deus é contigo. Quem é esse homem? Gideão. Eu imagino ele ouvindo o anjo falar isso e ele olhar: homem valente, homem, cadê o homem valente? É você, varão, você é o homem valente. E Gideão então mostra ali a sua inconformação com tudo aquilo. Ele estava inconformado, ele diz: espera aí, se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tanta coisa ruim? Se o Senhor é comigo, por que eu não estou vendo os seus sinais? Eu não estou vendo os seus milagres? Eu não estou vendo a sua manifestação? Se o Senhor é comigo, por que nós estamos nessa situação? Eles estavam sendo escravizados pelos midianitas, humilhados, desonrados. Só que Deus usa Gideão e vai falar: você vai livrar o meu povo das mãos dos midianitas. Ele ainda pede alguns sinais a Deus e tudo mais, só que mesmo assim, ouvindo a palavra de Deus, ele ainda tenta confiar nele. Ele reúne uma galera, ele reúne mais de 20 mil pessoas, seus soldados. Deus olha para ele e diz: tem muita gente aí, é melhor você diminuir um pouco. Faça uma prova e os que passar, você aprova, os que não passar, você manda para casa. Então Gideão fez ali um teste. Muitos, a maioria reprovaram, a maioria foi embora, ficou a minoria. Deus ainda fala para ele: ainda tem muita gente, então faz um outro teste, porque eu preciso saber quem é realmente os corajosos. Então fizeram ali o outro teste. Resumindo, irmãos, os aprovados foram apenas 300 pessoas, 300 soldados. Pastor, mas 300 é bastante gente. Talvez não tanto quanto o inimigo tem, mais de 120 mil soldados. E Deus fala para ele: eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas e vou usar você e os seus soldados. Irmãos, sinceramente, isso teria a possibilidade de dar certo? 300 pessoas contra 120 mil pessoas? Claro que não. Humanamente falando, claro que não. Mas na fraqueza do exército de Gideão, na fraqueza da própria percepção de Gideão, foi aonde Deus manifestou a sua força. Por que Deus fez isso? Para que eles não achassem que foi a força do braço deles que deram vitória, mas foram Deus, ou foi Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para Davi, irmãos, Davi, um jovem de aproximadamente ali 17 anos, de 14 a 17 anos, franzino, magrinho, lutando contra um homem que tinha talvez ali 3 ou 4 vezes o tamanho dele, muito mais forte que ele, fora a força e o tamanho, era um homem cheio de armadura, cheio de armas. Só que Davi, antes de lutar com Golias, o que ele diz? Você vem para cima de mim com espadas, com muitas armas que você usa aí no seu dia a dia, mas é como se ele estivesse dizendo: eu sou fraco, eu não tenho essa força toda realmente, mas eu vou para cima de você em nome do Senhor. Ele coloca a confiança dele em Deus. E naquele momento Deus honra Davi, porque Davi confiou no Senhor. Irmãos, Deus faz algo que confunde a mente humana. Como é que Deus chega para Josué e diz: vocês vão invadir Jericó, vocês vão tomar conta da terra prometida, só que lá tem muralhas gigantescas, então vocês vão precisar derrubar essas muralhas. Eu imagino Josué pegando todas as armas que ele tinha, juntando todos os cavalos, toda a força que ele tinha para derrubar as muralhas, mas Deus diz o quê? Não, Josué. Você vai derrubar as muralhas, sabe com o quê? Com o quê, irmãos? Com um grito. Irmão, fica gritando a noite toda para ver se esse muro cai. Você perde a voz e o muro não dá nenhuma tremidinha. Não tem como isso dar certo, tem ou não? Tem sim ou não? Não tem.
Agora eu estou falando desse muro, e nem faça isso, porque né, vai que cai mesmo, e nós precisamos desse lugar aqui. Mas os muros que protegiam Jericó eram tão grandes, tão altos, tão poderosos, que quando fechava os portões, a Bíblia diz que quem estava dentro não conseguia sair, e quem está fora não consegue entrar. Era uma grande estrutura, e Deus diz: vocês vão derrubar, não na força de vocês, não na estratégia de vocês, não nas armas de vocês, não no número de vocês, vocês vão derrubar confiando em mim. E a prova que eu quero que vocês confiem em mim é que vocês vão rodear, e no último rodeio vocês vão dar um grito. O que aconteceu? O muro caiu. Então, irmãos, Deus aperfeiçoa, ou Ele expõe o poder dele na nossa fraqueza. Quando nós abrimos mão da nossa força, quando nós falamos: Deus, realmente eu não tenho mais força para isso. Às vezes você quer mudar uma pessoa, às vezes você quer mudar seu marido, quer mudar sua esposa, quer mudar seus filhos, por algum tipo de comportamento que eles fazem que não te agrada. E não estou dizendo que você está errado em querer isso, mas talvez está fazendo da forma errada. Porque às vezes nós queremos mudar com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa força. Irmãos, quando nós trabalhamos, Deus descansa. Mas quando nós descansamos, Deus trabalha. Você pegou isso aí? É você confiando em Deus, falando: Deus, pelas minhas forças eu não tenho mais jeito. Eu não consigo mais fazer. Deus, eu já tentei de tudo e nada dá certo. Então agora eu coloco nas tuas mãos. E eu imagino Deus falando: ô abençoado, era isso que você tinha que fazer desde o início. Não é lutando pelas tuas forças, não é do jeito que você acha que é correto, não é com as suas mãos, não é com as suas palavras, mas é com os seus joelhos no chão, pedindo para que eu venha e intervir nessa situação. Porque quando você estiver forte, eu não vou fazer nada, mas quando você assumir, reconhecer a sua fraqueza, a sua independência ou a sua dependência nele, é aí que eu vou me fazer presente, é aí que eu vou me aperfeiçoar na sua vida. Irmão, Jeremias 17:5 vai dizer que maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, e assim ele se aparta o seu coração de Deus. É aquele que confia só nele, é aquele que confia só nos seus recursos, é aquele que acha que a sua confiança está só no seu dinheiro, acabou o dinheiro, acabou o mundo. É aquele que não consegue ser fiel nos seus dízimos, nem liberal nas suas ofertas, porque a sua confiança está no dinheiro. É para esses que o texto está dizendo. É aquele que confia em si. Não, se eu não fizer, nada vai acontecer. Não, irmãos, uma das maneiras que revela o nosso orgulho é se nós temos vida de oração ou não. Por quê? Porque o que é oração? É eu falar para Deus: eu não consigo, preciso do Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu acabei, eu fui pro beleléu. Oração é você falar: eu preciso de ajuda. Quando alguém não ora, o que Deus entende? Essa pessoa é tão boa que ela não precisa de ajuda. Então vai nessa tua força, então vai nesse teu orgulho, então vai com esse teu jeito, porque enquanto você não reconhecer que eu é que posso fazer algo, você vai quebrar a cara, você vai perder tempo, você vai se frustrar. Mas quando você reconhecer, então você vai ter uma vida de oração e dependência totalmente em Deus. Porque, irmãos, quando eu faço, Deus para, mas quando eu paro, eu confio, eu oro, é Deus que faz por mim, é Deus que trabalha na minha direção. Irmãos, Jesus vai garantir, Ele não vai dar uma sugestão, Ele vai garantir em João 15:5: sem mim nada vocês podem fazer. Não é algumas coisas, não é poucas coisas, é nada. Sem Jesus, nada nós conseguimos fazer. E Paulo nos ensina em 2 Coríntios 12, dizendo: por 3 vezes eu roguei a Deus que tirasse o espinho da minha carne, e por 3 vezes Deus disse não. Espinho na carne é uma dificuldade, no caso de Paulo, acredito, uma enfermidade. Espinho na carne não é pecado,
Pecado é pecado, espinho na carne é algo que eu não posso mudar. É algo que eu não tenho como mudar. Então, para mim, Paulo tinha algum tipo de cegueira. Isso é o que eu acho, tá? Então, para mim, Paulo tinha algum problema ali de visão, ele não enxergava muito bem. Então, para mim, esse era o espinho na carne de Paulo. E ele falou para Deus: Deus, me cura, eu não quero mais esse espinho na carne. Mas Deus disse não. Segunda vez ele ora e Deus disse não. Terceira vez ele ora e Deus disse não. Poxa, que Deus ruim é esse, né? Claro que não. Deus estava ensinando algo para Paulo. E o próprio Deus diz para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo entendeu isso. Sabe por quê? Porque no versículo 10 ele vai dizer agora diferente. Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Por quê? Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Querido, Salmo 37:5 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, ou seja, tudo que você faz, entrega ao Senhor, confia nele, deposita sua fé nele, e o mais ele fará. Quando nós temos uma vida de dependência em Deus, quando nós temos uma vida de confiança em Deus, quando nós deixamos os nossos recursos de lado e confiamos nos recursos do céu, nós experimentaremos a maior e melhor colheita de todas as nossas vidas, porque aquilo que nós muitas vezes queremos não vai vir pelas nossas mãos. Por quê? Porque senão a gente fica orgulhoso. Por que ninguém é salvo pelas obras? Porque alguém poderia chegar no céu e dizer: eu estou aqui porque eu mereço, meu irmão, então deixa eu entrar. Jesus e Deus acabou com tudo isso e falou: não é pelas obras, é pela graça, para que ninguém se glorie. Porque tem coisas que as minhas mãos vão conquistar, mas tudo que minha mão conquistar é passageiro. Mas aquilo que o meu Deus conquistar para mim é e será para sempre eterno. Então entenda, irmãos, que o poder do Senhor se manifesta na nossa fraqueza, amém? E eu quero concluir essa mensagem, já peço que você fique de pé, em nome de Jesus. Irmãos, às vezes a nossa rede primeiro vai vir vazia para depois vir cheia. Deus, ele trabalha de uma maneira que algumas vezes, se não todas, é diferente da nossa. Já falei isso mais de uma vez aqui. Deus vai dizer o que? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os seus planos não são os meus planos. Então, se a gente não perceber, nós vamos andar sempre na contramão de Deus. Porque muitas vezes o que queremos é o que Deus não quer. E muitas vezes o que não queremos é o que Deus quer. E Deus trabalha de uma maneira diferente. Por exemplo, para você ser exaltado, muitas vezes primeiro você vai ter que ser humilhado. Para você ser honrado, você vai ter que passar pela desonra. Porque senão como que você vai valorizar a honra? Muitas vezes, irmãos, para você ganhar, você vai ter que perder. Olha o que Jesus diz: quem quiser ter uma vida com o Pai vai ter que perder a sua aqui na terra. Ou seja, priorizar o reino, priorizar os planos do Senhor. Jesus vai dizer que se um fruto semeado na terra, uma semente semeada na terra não morrer, nunca vai dar fruto. Ele estava falando a respeito dele mesmo. Porque quando Jesus... Por que nós temos vida eterna? Porque Jesus morreu. Ressuscitou, é claro, mas ele precisou morrer para que eu e você tivesse vida. Ele morreu para nos trazer vida.
Ele levou sobre ele os nossos pecados para que o pecado não mais dominasse nossas vidas. Ele sofreu para que eu e você não precisássemos mais passar pelo sofrimento, irmãos. O interessante desse texto é o último versículo que vai dizer, arrastando o versículo 11 de Lucas 5, e arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eles estavam frustrados por não ter conseguido a pesca, se depararam com Jesus, mesmo cansados obedeceram Jesus, lavaram as redes dizendo, eu estou preparado para a próxima, e sobre a palavra de Jesus voltaram para o mar. Voltaram com as redes, o barco totalmente cheio de peixe. Pedro então tem um senso de santidade, onde ele reconhece a sua natureza carnal e pecaminosa, e ele diz, Senhor, se afasta de mim. Se afasta de mim, porque o Senhor é santo e eu sou pecador. Quando Pedro entende isso, e diante daquele milagre, Pedro larga o barco, ele larga a rede, ele larga a sua velha vida, ele larga o milagre, porque aquela pesca foi um milagre, sim ou não? Ele larga o milagre. Poxa, que Pedro ingrato. Não, de maneira nenhuma ele foi ingrato. Ele largou o milagre por um propósito maior. Ele largou o milagre para andar com o dono do milagre. Ele largou a cura para andar com o dono da cura. Ele largou talvez a prosperidade para andar com o dono da prosperidade. Porque deixa eu te falar uma coisa, a cura é só para essa terra, o milagre é só para essa terra, no céu não vai ter doença, não vai ter nada. A cura é para a terra, o milagre é para a terra. Entenda o que eu estou falando, não estou falando nada contra isso não. Eu oro por cura, oro por milagre, oro para que Deus me use nessa área, mas o que eu quero dizer, a cura é só para essa terra, o milagre é só para essa terra, a prosperidade é só para essa terra. E se você viver só atrás disso, você vai viver uma vida só nessa terra. O convite que eu tenho para você hoje é: anda com o dom da cura, anda com o dom do milagre, anda com o dom da prosperidade, porque quando tudo isso acabar, a sua vida não vai acabar, a sua vida vai estar com Ele, vai estar nele, porque irmãos, Ele é o dono de tudo, e nós não precisamos andar com o que Ele nos dá, precisamos andar com o dono de tudo, o dono da vida, o dono do milagre, o dono da cura, o dono da colheita, o dono do fruto. Oh meu irmão, eu quero que você entenda isso que eu estou te falando. Para de andar só atrás da cura e anda atrás do dono da cura. Eles deixaram tudo. A prova disso é Marcos 10, 38. Marcos 10 fala do jovem rico que não quis vender o que tinha para ajudar os pobres. Jesus falou para ele: seja generoso, você entrará no reino. Ele não quis, Jesus não pediu dinheiro para ele. Aí Jesus então reúne os discípulos e fala: olha, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Não porque o dinheiro é pecado, mas porque muitas vezes os ricos têm a sua confiança só no dinheiro. Só que o interessante, irmãos, é que diante desse relato de Jesus, falando da dificuldade dos ricos por depositar sua confiança apenas no dinheiro, diante de tudo isso, sempre Pedro, né, irmão? Sempre Pedro olha para Jesus e diz: mestre, verso 38, Marcos 10, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus então volta-se para Pedro e diz: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente século os cêntuplos de casas, de irmãos, de irmãs, de mães, de filhos, de campos, e por fim, a vida eterna. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que se por vezes a sua família te rejeitou porque você seguiu a Jesus, Ele recompensa isso te dando uma outra família. Talvez você não teve um pai presente na sua vida. Talvez você não teve uma mãe presente na sua vida.
Mas Jesus te recompensa, dando pessoas, não para ser o seu pai ou a sua mãe, mas para talvez fazer o papel que eles deveriam ter feito e não fez. É isso que Jesus está falando. Eu te darei, se você largar tudo por amor a mim, eu te darei pais, eu te darei mães, eu te darei irmãos, eu te darei irmãs, eu te darei campos. Peraí, Jesus vai me dar casa. Se você por algum motivo foi expulso da sua casa, por amor ao Evangelho, Ele vai preparar alguém para te receber. Não vai te faltar casa, não vai te faltar amigo, não vai te faltar irmão, não vai te faltar irmã. Por quê? Porque você largou tudo por causa de Jesus. E Jesus, irmão, vai fazer tudo também por causa de você. Então, a sua pior noite pode se transformar na sua melhor noite. O seu pior momento pode se transformar no seu melhor momento. Isso depende de quem? De uma única pessoa. E não é você. Isso depende de Jesus, Cristo de Nazaré. Quando se encontra com você. E eu quero lhe dizer que Ele está aqui essa noite. Ele está se deparando com você nesse momento. Eu gostaria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a pensar nisso tudo que foi pregado, na passagem que nós acabamos de ler. Deus pode transformar a sua vida hoje, Deus pode transformar a sua vida agora, e Deus pode transformar a sua vida aqui. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Mas Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Acredite, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu vou te honrar.